Olá amigos, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, eu sou construtor da teoria econômica quântica, enfim, a teoria que está provando para o mundo que o homem estava compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, principalmente a relação juro-inflação, que determina todo o funcionamento da economia. Como que eu cheguei a essa conclusão? Simplesmente eu aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, essa lei aqui, porque é a oferta que induz a ação humana de atração econômica e de repulsão econômica. Quais são as equações do movimento que descreve atração e repulsão? A lei da gravidade, a força elétrica, proporção de Galileu, ou seja, uma função 1 sobre x ao quadrado, essa função aqui, ou seja, esse gráfico aqui, ó, da ação humana. Então esse gráfico ele explica corretamente os efeitos da economia, entendeu? E portanto os fundamentos da economia. Então digita aqui no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu falando sobre a teoria econômica quântica. Eu moro no estado de Goiás, eu graduei em Física pela Universidade Federal de Goiás e depois fiz o PhD na Unicamp, no Instituto de Física de lá. Então o que eu vou falar nesse vídeo? Vou provar para vocês que quando o Banco Central de qualquer país ele determina a sua taxa básica negativa, como um valor negativo, ele vai levar a economia para uma inflação zero, como uma inexistência de inflação e, portanto, uma inexistência de desinflação. Então é muito interessante esse vídeo, porque daqui é uma prova original, fundamental, porque na verdade quando o governo, vamos olhar para a taxa Selic especificamente, vamos olhar para a taxa Selic, aí vale como uma regra geral. Quando o Banco Central do Brasil escolhe uma taxa Selic negativa, e você aplicando essa matemática aqui, tá vendo essa conta dessa equação? Porque essa equação ela é precisa mesmo, é a relação taxa de juro e inflação. O governo vai levar para uma inflação imaginária, lá dos números complexos, vai cair no número imaginário puro, lá dos números complexos. E isso significa não existência, uma realidade não física, significa uma não realidade. Então eu vou confrontar essa teoria, essa prova aqui que você está vendo, com o conceito de juro negativo. Eu estou falando de taxa Selic negativa. Eu não estou falando de taxa de juro real negativa, certo? Então deixa eu vir aqui para frente. Pessoal, vai ser muito interessante essa prova, muito interessante. É original. Então, essa prova que eu vou mostrar aqui para vocês é a mesma prova lá quando você calcula a velocidade da luz, você quer encontrar a massa relativística quando a velocidade v é maior do que a velocidade c da luz, que vai cair num número complexo. Essa conta é a mesma, o cálculo vai cair na mesma coisa lá na teoria da relatividade especial de Albert Einstein. Quando você coloca o v, você considera um corpo que tem uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Aí nesse caso cai numa situação não física, porque vai cair num número complexo puro imaginário, que significa não existência. Então, presta atenção, esse gráfico aqui da teoria econômica quântica, só para você ver, é que eu quero ir direto nos cálculos. Mas o mais importante disso daqui é você entender que esse gráfico é o gráfico da oferta. Porque é a oferta que induz a ação humana de atração econômica e de repulsão econômica. Portanto, esse gráfico é o gráfico da lei da gravidade, da força elétrica, porque são duas equações do movimento que descreve ação e repulsão. Certo? Que essa é função 1 sobre x ao quadrado. E aqui no centro está o Banco Central, que controla a taxa de juro. Então, conforme você controla a taxa de juro, você também está controlando a inflação.
Então esse efeito de fato ele acontece na economia, ele acontece mesmo. Quando você controla, conforme você aumenta ou diminui a taxa de juro ou a taxa Selic, vamos olhar para a taxa Selic. E aí essa ideia você pode expandir ela para qualquer banco central. Então quanto mais você aumenta a taxa Selic, mais você traz a economia para uma baixa inflação, porque realmente é uma relação inversa taxa Selic com inflação. Quando você aumenta a taxa Selic, você diminui a inflação e potencializa uma alta desinflação, certo? Uma alta desinflação. Então, lá naquele conceito fundamental de economia, que eles falam, toda economia forte tem o quê? Uma baixa taxa de juro e uma moeda forte. O que significa uma baixa taxa de juro? Que potencializa uma alta inflação. Mas uma alta inflação, na luz da teoria econômica quântica, e ela prova, uma alta inflação significa uma baixa desinflação. Ou seja, onde a moeda é mais estável, onde a variação do preço é muito pequena, onde está toda a estabilidade econômica da moeda. Então, por isso que eu falo aqui, tá vendo? Ó? A desinflação em 2 é maior do que a desinflação em 3, que é maior que a desinflação em 4, que é maior que a desinflação em 6, que é maior que a desinflação, em 2, é maior que a desinflação em 3, não é inflação de 3%, que a desinflação em 3 é maior que a desinflação de 4%, que é maior que a desinflação em 5%, que é maior do que a desinflação em 6%. Ou seja, quanto mais você abaixa a taxa de juros, mais você leva a economia para uma alta inflação. Mas uma alta inflação é o quê? Uma desinflação baixa, ou seja, uma variação do preço muito baixa. E por isso que você vai chamar isso daí, cadê eu? Acho que eu esqueci aqui. Então você vê aqui a proporção de Galileu no centro desse gráfico, tá vendo? Proporção de Galileu no centro desse gráfico. Então é você olhar de 2 para 6. Então é você jogar esse corpo aqui, ó, de baixo para cima, ó, 2 para 6. Então ele vai desacelerando. Quando você joga esse corpo aqui, ó, de 2 para 6, esse movimento é um movimento desacelerado. Então por isso que chama aqui desinflação, é o aumento desacelerado do preço. Ou seja, à medida que você vai levando a economia para uma alta inflação, você está desacelerando o preço. Você está levando o preço para uma região de baixa desinflação, onde o preço vai para uma região de estabilidade econômica, onde a moeda é mais forte, onde a economia funciona mais forte, que é nesse limite superior de 6% aqui. 2 a 6% é o tamanho do espectro econômico, que eu já falei. Mas beleza, só para fazer essa breve introdução. E por isso que aqui é desinflação, tá? Então vamos olhar para esse cálculo aqui, Deixa eu vir para cá. Então vamos lá, vou fazer esse cálculo aqui para vocês visualizarem. Então eu vou chamar esse vetor de onda, por isso que é teoria econômica quântica, que esse vetor de onda é lá da física quântica, o vetor de onda da física quântica, que ele tem a função de guardar as informações do sistema. Bom, mas quem guarda as informações do sistema? É o Banco Central, certo? Só que eu vou colocar ali esse vetor de onda, vou considerar esse vetor de onda aqui como a taxa Selic, porque é o mesmo Banco Central, certo? E o X eu vou considerar a inflação. Então eu estou olhando para essa equação aqui. Então beleza, aí eu vou trazer para vocês o conceito desse I aqui, lá da unidade imaginária dos números complexos, tá? Esse I aqui não é I de inflação, não é. É o I da unidade imaginária lá do conceito de números complexos da matemática. Então, esse I ao quadrado, ele é igual a menos 1, como definição, tá? De números complexos. Esse unidade imaginária ao quadrado, ele é igual a menos 1. Portanto, esse I ele é igual a raiz quadrada de menos 1. I de números complexos. Então eu vou pegar esse exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem esses números complexos, vou pegar esse breve exemplo aqui. Então eu quero saber qual é a raiz quadrada de menos 4. Então a raiz quadrada de um número negativo, isso tem a ver com um número complexo, certo? É um número complexo.
Então eu faço isso daqui, esse número eu falo que menos 4 é a mesma coisa de menos 1 vezes 4, certo? No conceito. Então, no conceito de números. Então você pega aqui, aí eu faço isso, raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 4, certo? E portanto, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Qual a raiz quadrada de menos 1? É a letra I, é a unidade imaginária. Portanto, eu tenho 2i. Então, isso daqui é que a gente vai chamar, esse 2i aqui, esse 2i, é o número imaginário puro, lá do conceito de números complexos. Portanto, é um número que não existe de fato. Como número conceito, né, como conceito de números complexos, um número imaginário puro é como que um número que não existe. Então, por exemplo, no números complexos, você não pode comparar 2i com 3i. Entendeu? Não existe essa comparação como conceito de números complexos. 2i é maior do que 2i é maior do que 5i. Não, não é isso. É uma desigualdade. Você pode dizer que 2i é diferente de 5i, mas significa que não existe de fato. É como que é uma realidade não física, certo? Então, continuando. Então, eu fazendo esse breve exemplo aqui para vocês, para entender os números complexos, eu vou fazer essa conta na luz da teoria econômica quântica, certo? Essa prova tem a ver com na luz da teoria econômica quântica, na perspectiva da teoria econômica quântica. E é precisa a teoria econômica quântica. Por quê? Basta você olhar aqui, ó. Basta você olhar para esse gráfico. Tá vendo aqui? Esse gráfico? Ó, só para você ver. Tá vendo esse gráfico aqui? Ele é a ação humana. Então, economia é uma única variável, a variável da ação humana. Então, esse gráfico ele é preciso. A teoria econômica quântica ela é precisa, ela é exata. Eu já provei que a economia não é uma ciência, não é uma ciência social, ela é uma ciência exata. Portanto, ela é uma ciência empírica, logo a economia não é uma ciência ideológica. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, vamos calcular. Então, vamos supor que o Banco Central do Brasil escolheu uma taxa Selic negativa de menos 2%, certo? O Banco Central escolheu a taxa Selic negativa de menos 2%. Ok. Então, uma taxa Selic negativa de menos 2% equivale a qual inflação? Equivale a que inflação? Então, a gente vai e faz esse cálculo aplicando essa equação, certo? Essa equação é essa mesma equação desse gráfico aqui, certo? É a mesma equação desse gráfico, que é essa equação aqui. Então eu vou fazendo ela aqui, vou desenvolvendo tudo, né? Aqui embaixo, olha aqui embaixo, ó. Então x, fazendo toda essa conta, x, eu vou considerar x, eu coloco esse psi vale menos 2, igual a 1 sobre x ao quadrado, eu vou resolvendo essa equação, eu passo o x ao quadrado para cá e o menos 2 para cá, eu inverto a posição, eu vou fazendo essa conta. Aí x é a raiz quadrada de 1 sobre... x é igual a 1 sobre raiz quadrada de menos 2. Porque raiz quadrada de 1 é 1. Então, beleza. Aí eu vou aplicar esse menos 2 aqui, ó, igual eu fiz aqui em cima, certo? Eu faço desse menos 2, eu aplico a mesma coisa que eu fiz nesse exemplo. Aí tá vendo aqui, ó, menos 2 é a mesma coisa de uma raiz quadrada de menos 1 vezes 2. Certo? Certo? Beleza. Aí eu aplico o mesmo cálculo. Aí eu pego raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 2. Portanto, quanto que vale a raiz quadrada de menos 1? Vale i, por causa desse i aqui em cima, entendeu? Então esse i, e raiz quadrada de 2. Então, portanto, você vai ver que esse número, essa inflação, ela vai cair no número imaginário puro. Ela vai cair no número imaginário puro, ou seja, não existe de fato uma inflação. Então, quando o Banco Central do Brasil, a taxa Selic, o governo escolhe uma taxa Selic de menos 2% negativa, é como que o governo leva a economia para uma realidade não física. É como que ele leva a economia para uma situação que não existe economia mesmo. Porque ele vai levar uma inflação significa que não existe inflação para uma Selic negativa, não existe inflação para uma Selic negativa, e portanto, se não existe inflação zero mesmo, é como que você olhar para cá, como você está olhando para cá, ó, nesse ponto aqui, entendeu? E não tem desinflação.
É como que você não tem economia de fato. Agora eu vou confrontar esses cálculos que você está vendo com o conceito de taxa de juro negativa. Eu estou falando de taxa Selic negativa, eu não estou falando de taxa real negativa, certo? Então, agora eu vou confrontar aqui agora um texto. Eu estou pegando esse texto que é minha referência, esse texto que é minha referência é no site www.empíricos.com.br /explica/juros negativos. Então, é um artigo intitulado desse site Empíricos. Juros negativos, o que são? Quando eles ocorrem e qual o seu impacto para uma economia? Esse artigo ele é de 31 de janeiro de 2024. Então, eu vou buscar logo aqui embaixo o que são os juros negativos. Então vamos ler. Eu vou confrontar esse conceito de juros negativos com esse cálculo. Então ele fala, os juros negativos representam uma condição incomum. Incomum. Então é justamente isso daqui, porque essa inflação ela vai cair num número imaginário, que não existe mesmo. Então isso aqui é uma prova poderosa para a economia. Eu estou dizendo que o juro negativo, ele é um número imaginário puro, que significa uma não existência econômica, que não existe mesmo. Então, no próprio conceito de juros negativos, eles falam, os juros negativos representam uma condição incomum no cenário econômico, incomum, justamente, por isso que daqui é uma coisa, por isso que fala, significa que não existe inflação para uma Selic negativa, ou seja, é um número imaginário puro. Então, representa uma condição incomum no cenário econômico quando a taxa de juros básica, no Brasil a Selic, é estabelecida em um percentual abaixo de zero. Existem duas formas principais de se expressar os juros negativos. Juros nominais negativos e juros reais negativos. Eu estou falando de juro nominal, estou falando da taxa Selic negativa e não de juro real negativo, certo? Então, continuando, eles falam, os juros nominais negativos ocorrem quando a taxa de juro declarada é diretamente inferior a zero, enquanto que os juros reais negativos resultam da combinação de taxa de juros nominais baixa com inflação que supera essas taxas. Ok. Ele fala, a situação mais comum em economia, onde as taxas de juros são mantidas em níveis historicamente baixos, desafiando as noções convencionais sobre o custo do dinheiro e os retornos de investimento. Então, por que desafiando essas noções convencionais, algo incomum? Porque cai numa situação de números complexos, um número imaginário puro, de não existência. Então eu estou provando isso daqui, então você vê que eu estou aprofundando ainda mais no entendimento melhor dos fundamentos de economia. Só para você ver como que é poderosa a teoria econômica quântica. Então continuando, ele fala, os juros negativos são frequentemente adotados pelo Banco Central como uma medida de estímulo à economia. Beleza, porque quando você joga, quanto mais você baixa a taxa de juros, mais você leva a economia para a sua região de maior estabilidade econômica, onde tudo é bom, e aí você tem de fato um estímulo à economia. Realmente quando eu confronto esse conceito com a teoria econômica quântica, está confirmando o que a teoria econômica quântica está dizendo. Então ele fala, isso porque ao desencorajar a retenção de grandes somas de dinheiro em instrumentos de baixo risco, busca-se impulsionar o consumo, além de investimentos e empréstimos, medida que estimula a atividade econômica. Agora ele fala, como funcionam os juros negativos? Em circunstâncias normais, os juros funcionam como a compensação que os investidores recebem pelo empréstimo de dinheiro ou investimento em ativos financeiros. No entanto, nos juros negativos, essa dinâmica se inverte, e quem investe acaba pagando uma taxa para manter seu dinheiro em determinado instrumento financeiro. Então isso não é uma economia real. Não existe essa coisa, eu vou deixar meu dinheiro lá, então eu estou pagando para deixar o dinheiro no lugar. Isso não existe. Né? Você faz é perder dinheiro. Mas eu provo isso daí por quê? Porque vai cair numa situação de uma inflação imaginária. De um número imaginário puro, de um número complexo ou um número imaginário puro de não existência. Então isso, na verdade, isso não é uma economia real.
Porque, na verdade, é como que ele está levando a economia para uma não existência, uma não realidade econômica, uma realidade econômica não física. Beleza, ele fala, quando a taxa de juro declarada é inferior a zero, ou seja, quando a taxa Selic declarada é inferior a zero, significa que quem toma empréstimo ou investe dinheiro em ativos sujeitos a essas taxas não recebe rendimento. Não recebe rendimento. Justamente, por quê? Porque significa que não existe economia de fato. Porque ele fala, uma taxa, veja que ela fala aqui, ó, uma taxa de juro negativa que vai levar para uma, como que não existe inflação, significa que cai no número complexo imaginário, número imaginário puro de não existência, no conceito de números complexos, é como que não existe, porque cai no número puro. 2i, isso daqui, isso é número complexo, um número imaginário puro, um número complexo, ou seja, que não existe de fato. É uma realidade não física, algo que não existe. Então significa que não existe uma inflação para a Selic negativa, ou seja, então por isso que ele fala, quem investe em taxa de juros negativa é como que ele não recebe rendimento, ou seja, como que você está investindo seu dinheiro, mas seu dinheiro não está rendendo nada, porque você está investindo seu dinheiro com uma taxa Selic que significa não existência econômica, não existência, como que não existe economia, e por isso que você não recebe seu rendimento. Continuando, mas ao contrário, paga uma quantia para manter o seu capital nesse investimento. Então, pô, como é, não, eu falar assim, pô, eu tô pagando para trabalhar, cara, eu quero trabalhar, eu pago para você trabalhar, eu quero trabalhar, eu pago mesmo assim para você. Pô, isso não existe, cara, isso não é uma realidade econômica, eu quero pagar para trabalhar. Eu quero pagar para trabalhar e nem quero receber nada por isso, isso não existe. Por isso que realmente eu estou provando isso daí, que isso, por que isso acontece? Porque cai numa realidade onde a inflação vai ser um número imaginário puro, ou seja, é como que é não existência econômica, é como que não existe economia. Então, eu falo, não é salutar de forma alguma governos ter taxas de juro nominal negativa, porque ele leva a economia para uma não realidade econômica de fato. É como que não existe economia. Continuando. Já os juros reais incorporam o impacto da inflação, ou seja, mesmo que a taxa nominal seja baixa, se a inflação for ainda menor, os investidores podem obter um retorno real positivo. Então vamos entender uma coisa aqui, aí você entende também de outra forma. Então vamos supor, o governo ele tem uma taxa de juro real, uma taxa Selic negativa. Então nesse caso é como que não existe inflação, eu provo que não existe inflação para uma taxa Selic negativa, uma taxa nominal negativa, é como que não existe inflação, mas você pode entender o seguinte, é como que quando você escolhe uma taxa de juro nominal negativa, é como que você vai escolher, como não existe uma inflação, é como que você pensa essa não existência da inflação como uma inflação muito, muito pequena. Então, aí você entende de outra forma, você fala, beleza, quando eu escolho um juro negativo, é como que eu estou escolhendo uma inflação muito, 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 muito pequena. E aí, nesse caso, ele fala que o governo tem um retorno, nesse caso, numa aplicação dessa, é como que tem um retorno real positivo, ou seja, aí você pensa de outra forma. É como que você tem uma alta taxa de juro e uma baixa inflação e você tem um juro real positivo. Entendeu? Entendeu essa lógica? Então, só que ele está provando que, na verdade, nessa situação não existe inflação, não existe, portanto, não existe desinflação, é como que não existe economia. Beleza, ele fala, contudo, quando a inflação ultrapassa a taxa nominal, resultando em juros reais negativos, a perda do poder de compra torna uma realidade para quem investe. Enfim, então vocês conseguiram entender essa ordem da economia, como que ela funciona? Como que você entende isso daí? Então, olha que coisa interessante. Então, eu provei de fato que quando o governo determina uma taxa Selic de menos 2%, enfim, aí você pega essa ideia, expande ela para qualquer banco central do mundo, ele vai levar a economia para uma inflação de uma
de uma não existência de inflação de fato. E por isso que não tem rendimento. Por que não tem rendimento dinheiro? Porque ele está levando a economia para uma situação que não existe economia de fato. E por isso que não tem rendimentos do seu dinheiro. Entendeu? Então por isso que não é salutar de forma alguma nenhum governo adotar taxa de juro nominal negativa. Porque ele vai levar a economia para uma região de não existência econômica. Ou seja, que o dinheiro não tem rendimento algum. Por quê? Porque não tem inflação. Não tem desinflação. Inflação é como você considerar a desinflação zero, ela não existe. Então esse tipo de cálculo que você está vendo aqui é o mesmo cálculo que você faz lá na teoria da relatividade restrita de Einstein, ou relatividade especial. Quando você tem uma velocidade de um corpo maior que a velocidade da luz, cai numa situação dessa de não existência. É como uma realidade não física, é algo que não existe de verdade. Então, essa prova, eu falo, essa prova ela existe na literatura da economia. Isso aqui é pura originalidade. Eu estou atônito com tudo isso. Então eu estou provando matematicamente o efeito da taxa nominal negativa. Eu estou provando matematicamente como que você entende o efeito de uma taxa de juro nominal negativa, ou taxa Selic negativa. Então não é salutar os governos adotarem taxa de juro nominal negativa, porque ele vai levar a economia para uma não existência econômica. E aí, como ele fala, não tem rendimento algum do dinheiro. É como que o dinheiro ele não tem rendimento, entendeu? Não existe rendimento para o dinheiro. O rendimento é muito baixo, é como que não existe. Por quê? Porque não tem inflação. Se não tem inflação, não tem desinflação, não existe economia de fato. Você viu que prova isso daqui? E o mais interessante, quando ele fala, numa situação dessa também, ele fala de outra forma. Quando você tem uma taxa de juros negativa, nominal negativa, e a inflação é ainda menor do que essa taxa de juros negativa, é como que você vê. Beleza, uma taxa de juros. Como que você vê isso? Você vê uma taxa de juros nominal negativa, menos 2%, é como que você olhar para cá, ver uma inflação de menos 4%. Porque o menos 4 é menor do que o menos 2%. E aí você tem um retorno real positivo. Aí é a mesma coisa você olhar para uma situação onde você tem uma taxa de juro alta, positiva, vamos supor 10%, e você tem uma inflação de 5% e, portanto, você tem um juro real positivo. Só que nessa situação, nesse extremo de um juro real negativo, um juro nominal negativo, você leva a economia para uma região de não existência econômica. E isso não é salutar, isso não é bom, de fato. Então isso é prova matemática, meu velho. Isso daqui é matemática pura, não tem como errar. E você vê, não tem rendimento, justamente. Por que não tem rendimento quando o governo escolhe taxa de juro nominal negativa? Porque ele leva a economia para uma não existência econômica, e por isso que o rendimento praticamente não existe, rendimento do dinheiro. Existe essa prova matemática na economia? Não, não existe. Então eu provei isso de que forma? Usando números complexos, porque isso você prova isso daí usando números complexos, unidade imaginária dos números complexos, porque vai cair a inflação, essa inflação, uma taxa de juro, uma taxa Selic negativa, uma taxa de juro nominal negativa, vai levar a inflação para uma região de um número imaginário puro, ou seja, de não existência. É como não existe economia. Não existe economia, como que o mundo não existe economia no mundo. Certo? Então isso não pode acontecer. Tá aí novamente mais essa minha prova original para vocês, o mundo da economia, refletir, meditar, fazer o julgamento. Mas não tem erro, cara, porque isso daqui, esse cálculo é a mesma coisa do cálculo lá da relatividade, teoria da relatividade especial de Einstein. Para quando você tem um corpo maior que a velocidade da luz, é como que esse corpo cai numa realidade não física, cai num cálculo desse tipo aqui, ó. É como que algo que não existe, entendeu, cara?
Entendeu? Sabe aquela pessoa, é como que os homens estão vendo inflação, hiperinflação. Não existe hiperinflação, não existe hiperinflação. Entendeu? Eles acharam que existia hiperinflação, existe desinflação muito alta. Entendeu? Então esse cálculo aqui mesmo. Tá? Bonito, gente. Que coisa original. Obrigado pela atenção. Então tá aí para vocês meditarem, refletir. É uma prova original. Isso não existe na literatura da economia. Obrigado.